Fala, turma, tudo bem? A gente vem de um bloco de aulas, né, uma série de aulas aí que a gente vem explicando para vocês alguns pontos chaves importantes para a solução de alguns casos. E o mais importante é que os temas que a gente aborda são realmente as teses, né, que a gente pode utilizar para resolver os problemas, os recursos de vocês. E por que eu tenho abordado dessa forma, com essa metodologia? De onde foi que eu criei, né, essa metodologia e por que essa forma de abordagem? Porque como alguns alunos, né, já me conhecem, outros ainda estão chegando aqui pela primeira vez ou não me conhecem ainda, eu fui jogador da Jari por vários anos. E muitas vezes o jogador ele não tem tempo de estar pesquisando jurisprudência, estudando, diante do volume de processo, da grande carga de processos que estão pendentes para julgamento, e nós temos a cobrança, né, interna de não prescrever, de não ter perda de receita, de não ter prescrição, e a gente acaba cobrando dos membros, né, uma agilidade maior e sempre também cobrando dos estagiários que façam um relatório melhor. E eu sempre cobrava os meus estagiários para realmente estudar jurisprudência. E alguns casos que a gente pegava e via que era algo assim muito complexo e um tanto que às vezes a gente via, poxa, isso aqui realmente tem um ponto aqui que a gente vê que é uma retaliação, uma vingança, e a gente queria ali ver uma forma, uma jurisprudência e não achava. E o julgador administrativo, ele é o primeiro juiz, né, a pegar aquela causa, aquela situação. Mas um juiz administrativo, na instância administrativa, na competência administrativa. E muitas vezes o julgador administrativo, ele precisa de uma decisão judicial para embasar, às vezes até uma interpretação de determinada situação. E o Código de Trânsito e as resoluções do CONTRAN, elas não são, né, 100% auto-aplicáveis. A gente sabe que muitas vezes depende da interpretação que é dada, e isso, quem deve dar a interpretação da norma, em algumas situações, é o tribunal. Né, o tribunal, os juízes, os desembargadores, eles acabam decidindo, né, em primeira, segunda, até em última instância, sobre como deve ser interpretada aquela situação. E a gente já trouxe aqui várias situações em que a gente mostra que o julgador ele se depara e ele diz lá, né, a hermenêutica, sempre usando a hermenêutica, né, sempre utilizando alguns termos, né, mitigando a interpretação de um artigo, e diversas aulas a gente veio trazendo isso, nessa abordagem. E na aula de hoje, que é a segunda aula sobre processo de suspensão do direito de dirigir, eu trago uma jurisprudência que realmente é algo inovador. Né? Eu achei interessante esse entendimento aqui do Estado de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que ele entendeu que houve uma nulidade no processo de suspensão, porque da data da multa até a data da instauração do processo de suspensão, levou-se 2 anos após a autuação da multa. E o tribunal, ele confirmou o entendimento do juiz singular, a decisão singular, e entendeu que deveria ter sido instaurado de forma concomitante. E aí, né, a gente vai dar uma analisada nessa jurisprudência e depois eu vou tecer alguns comentários
acerca disso, né? Qual o entendimento, né? O entendimento sobre o caso. Tudo bem? Então, eu vou liberar aqui a tela aqui para vocês poderem acompanhar. Pronto. Aqui foi um recurso do Detran de Santa Catarina, tá? Aí foi o extrato da sessão, a nossa relatora, né, presidente lá da sessão, foi a desembargadora Vera Lúcia Ferreira Copete. E aqui está a ementa da decisão da nossa ilustre, né? Ilustríssima desembargadora, está aqui, Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça, apelação. O apelante, né, o Estado de Santa Catarina, o interessado, né, o DETRAN, lá do Departamento Estadual de Trânsito. O apelado é o impetrante, né, o Fábio Consone, e vamos lá. Exame necessário e apelação civil, mandado de segurança, aventada a nulidade em processo de suspensão do direito de dirigir, instaurado 2 anos após autuação de penalidade de multa. Necessidade de instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir com aquele de aplicação da multa. Exegese do artigo 261, parágrafo 10 do Código de Trânsito Brasileiro, direito líquido certo, constatado, segurança concedida. E aqui, ele traz aqui, né, na ementa, né, o artigo 261, parágrafo 10, conforme a redação dada pela lei de 2016, prevê que o processo de suspensão do direito de dirigir, a que se refere o inciso 2º no caput deste artigo, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa. No caso, restou aplicada a penalidade de multa na data 26/3/2019 por infração cometida no dia 1/2/2019, ao passo que o processo de suspensão da carteira de habilitação teve início somente dia 16/4/2021. Tá bom? Deixa eu dar uma marcadinha aqui. Assim, resta evidente a legalidade do processo administrativo, por quanto ao tempo em que cometia a infração, o Código de Trânsito Brasileiro já previa expressamente a necessidade de instalação concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir e aquele destinado à aplicação de multa, né? Regra não observada pela autoridade impetrante. Direito líquido certo do impetrante, evidenciado, com a manutenção da sentença concessiva da segurança. Aí, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Então, o Detran lá, ele perde aí, né, esse recurso aí por unanimidade, né, tá o relatório aí, foi lá na comarca, né, de Uruçanga, da Autoridade Estadual de Trânsito, da Ciretran de Uruçanga, objetivando arquivamento, extinção do processo, suspensão do direito de dirigir, imposto em relação ao impetrante. Então, esse foi o objetivo do mandado de segurança, lá na comarca, né, de Uruçanga, interior de Santa Catarina, e ele queria o arquivamento e extinção do processo administrativo. Na inicial, sustenta que foi notificado, né, em 12/2/2019, por infração cometida em 1/2/2019, por transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida, tá? Para o local. Então, isso aqui é importante para vocês verem que não é impossível resolver o processo do cliente. Às vezes é uma multa, mas a gente vai em cima da nulidade do processo. E tem diversas formas de você abordar isso, diversas, várias, né? Então, disse ainda que na razão da infração de trânsito cometida novamente em 16/4/2021, com a instauração do processo administrativo que culminou no número 41.394/2021. E isso só ocorreu decorrido 2 anos após. Argumentou então que o procedimento não observou o Código de Trânsito Brasileiro, né, segundo o qual o processo de suspensão do direito de dirigir, tá? Deixa eu dar uma marcadinha aqui para vocês, de direito de dirigir, se instalado concomitante com aquele destinado à aplicação da penalidade de multa, requerendo, ao final, o conhecimento da nulidade do processo administrativo. Então, esse é o texto, tá? Que
está lá no parágrafo 10 do artigo 261 do CTB, e ele começa aqui, né? Faz a menção aqui ao artigo, na época dos fatos já estava, né? Já estava em vigor, né? Esse normativo, e aí o Estado, né, lá de Santa Catarina, o DETRAN, ele interpôs recurso de apelação alegando, em suma, que não existe legalidade, né, na não concomitância dos processos administrativos de imposição das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, já que tal sistemática se mostrou juridicamente inviável à época da lei, né, 3.281/2016, frente à então vigência da Resolução 82/2005, que estabelecia a obrigatoriedade de esgotamento de todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa para que se instaurasse o processo de suspensão. E aduz que a norma que previa a instalação concomitante carecia de regulamentação, de modo que não poderia o Estado aplicar integralmente o dispositivo, sob pena de nulidade, né, pela autuação em descompasso com a legalidade administrativa. Pleiteou o provimento do recurso, né, e para manter, né, o processo administrativo lá, e como vocês já sabem, né, o desfecho disso daí, eles entenderam que não seria possível que a lei, apesar de ser, né, não ser um entendimento melhor lá para o Detran, mas é a lei e tem que ser cumprida. Então, diz respeito à regra que determina a instalação concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir, com processo visando a aplicação da sanção pecuniária. E resignado com a concessão da ordem, o apelante sustenta, em suma, que a inexistência da ilegalidade na não concomitância dos processos de imposição da penalidade de multa, a que se refere o artigo 261, parágrafo 10, diante das demais normativas em contrário vigentes à época dos fatos. Os termos do artigo 1º da Lei 2016 de 2009, considerar mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, habeas data, e ele diz aqui porque do cabimento do mandado de segurança. Sabe-se que é requisito essencial para êxito da apresentação constitucional a prova pré-constituída da alegação da violação do direito líquido e certo, não sendo permitida a dilação probatória no mandado de segurança, procedimento de natureza eminentemente célere. Então, isso aqui é um remédio realmente muito eficaz. Então, em alguns casos, eu recomendo que vocês realmente vá pela via mandamental, pelo caminho do mandado de segurança, você que é advogado, porque realmente é o caminho mais rápido, está na lei, tem a possibilidade, teve a configuração, e aí você já consegue já matar ali o problema ali do seu cliente, o processo, já de uma forma muito rápida e célere, que é o mandado de segurança. No caso da análise dos elementos probatórios carreados nos autos, denota-se que o impetrante detém o aventado direito líquido certo, e enseja a concessão da segurança por meio, né, conforme decidido na origem. Então, é só você juntar a documentação do Detran, né, demonstrando as datas lá, que foi o que ele fez, o advogado fez, e pela via mandamental, como não há, né, possibilidade de dilação probatória, configurou lá o direito, acabou. Então, o processo administrativo de suspensão, no entanto, teve início somente em 16 de 4 de 2021, portanto, 2 anos após o pagamento da multa imposta. Então, isso aqui foi tudo demonstrado através dos documentos, ele faz menção, e de acordo com o dispositivo 261, ele diz novamente, né, o que diz a lei, que deve se instalar de forma concomitante, e aí, né, nesse ínterim, resta evidenciada a ilegalidade do processo instaurado pela autoridade impetrada, portanto, ao tempo em que cometida a infração descrita nos autos,
Código de Trânsito já previa expressamente a instauração concomitante do processo de suspensão de dirigir com aquele destinado à aplicação da multa. Tá bom? Então, e aí faz menção também, logo considerando o processo administrativo, foi instaurado de forma contrária ao ordenamento jurídico, e aí ele mantém, né, a segurança, tá? E aí finaliza o voto da ilustre desembargadora. Então, por que análise desse mandado de segurança? Se você for analisar o voto, né, essa parte aqui que eu suprimi, que eu não fiz a leitura, ele fala sobre o direito administrativo, Eli Lopes, né, o entendimento aí do direito líquido certo, né, e aí, e por que eu trouxe esse caso? Porque é um caso realmente que praticamente a gente não vê os advogados eles alegarem isso e trazerem essas jurisprudências nas suas defesas nos procedimentos administrativos. E são coisas realmente que surtem efeito, que ajuda o julgador a aplicar lá, né, no seu dia a dia. E caso a autoridade ele não faça, você pode fazer. O que estava em vigência naquele período lá, 2016, era esse entendimento. E aí, o que é que a gente deve aplicar, né? Você deve aplicar o que está na lei, né? O direito liga de certo, apesar do nosso mandado de segurança ele estabelecer, né? A lei de mandado de segurança estabelecer um prazo para impetrar, né, que seriam 120 dias, né? Da negativa lá da autoridade coautora. A gente sabe, né, que se é um direito líquido certo, a gente não teria que ter um direito que perecesse. Se ele é líquido e certo, é certo, então não tem um prazo de início e fim para você postular esse direito, mas eu acredito que deve ter alguns casos ainda que você pode, né, aplicar essa norma aí e utilizar alguns casos que ainda estão em curso, que estava em vigência, né, aquela norma, né, de lá de 2016, e você fazer essa aplicação. Eu corri bastante, né? As aulas geralmente são bem rápidas, mas eu corri bastante na nossa aula de hoje porque eu queria ter uma interação maior com vocês, né? Uma participação maior e também tirar algumas dúvidas, né? Fazer alguns comentários sobre a alteração do CTB que nós tivemos essa semana. Algumas pessoas viram aí, né? Quem segue outros professores viram aí alguns comentários e algumas novidades, e inclusive teve um caso sobre uma situação bem interessante que eu acredito que seria resolvido também com mandado de segurança. Eu vi várias situações, como por exemplo a situação do motorista profissional, né, que ele tem lá a categoria C, D e E. Antigamente a lei ela dizia que iria suspender só a categoria C, D e E. Ele só ficaria impedido de dirigir a categoria C, D e E. E com a reforma que ocorreu recentemente, isso foi alterado. Então, isso tinha sido uma inovação muito grande no CTB, que até jamais vista antes, ninguém imaginava que teria essa mudança, né, na lei em 2021, né, 2019 para 2000, ou 2020 para 2021, e teve essa mudança que foi importantíssima, né? E o que ocorreu foi que a nova alteração mudou esse entendimento. E aí o que eu trago é isso para vocês. Um caso como esse poderia ter sido resolvido com mandado de segurança, uma interpretação da norma, e com certeza, né, a gente poderia aplicar um caso semelhante a esse aqui aos casos dos carreteiros da categoria C, D ou E. Enfim, deixa eu ver se eu acho aqui o artigo aqui que a gente acabou de analisar, foi 261, parágrafo 10, tá? Bora dar uma olhada aqui nas alterações.
Tá aqui o 261, parágrafo 10, está aqui, tá? Na alteração de 2020, né? 2020 para 2021, foi acrescentado esse artigo também, que ele não foi modificado. Ele continua, em vigor. Peraí. Houve uma alteração em 2020, 2016 para 2020. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Vocês puderem abrir aí, vocês vão ver que de 2016 para 2020 teve essa modificação aí, onde que a suspensão, olha o texto atual, teve a alteração, né, da Lei 13.281 de 2016 com a nova redação de 2020, para vocês ficarem antenados também para essa mudança de interpretação aí do texto. E na decisão, né, quando foi proferida a decisão, a data do fato, aplicou-se a regra, né, o texto de 2016, e agora o novo texto, né, do parágrafo 10 do 261, ele diz que o processo de suspensão do direito de dirigir, a que se refere no inciso 2º do caput deste artigo, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação de penalidade da multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, da forma definida pelo CONTRAN, tá? Então, o texto, ele continua, um inciso 2º aí, tá? Ele se refere aí, né, aos casos, né, de norma específica de suspensão do direito de dirigir, ou seja, aquela chamada suspensão automática, né? Eu costumo chamar de suspensão automática, que basta uma infração, né? Que ele vai direto, né, a levar à suspensão do direito de dirigir. E fazendo um breve comentário, né, que eu prometi, e se desse tempo eu iria falar um pouquinho sobre as alterações, né, que ocorreram no CTB. É importante trazer também essa situação que eu falei sobre o artigo, né, que versava sobre a penalidade, né, do motorista profissional, aquele condutor da carteira, né, C, D e E. Deixa eu dar uma verificada aqui para vocês. Foi o artigo, bora lá, o artigo 165B. Então, o artigo 165B, ele foi alterado, né, ele foi retirado, foi suprimido, né, aquela parte lá, e ficava impedido de conduzir, né, aquele motorista profissional da categoria C, D ou E que não tido, tiver realizado, né, o exame toxicológico, ele ficava impedido de dirigir apenas categoria C, D ou E. E aí eu lembro que eu conversei com o professor Júlio, em uma live que nós fizemos juntos, né, tá até disponibilizada no Instagram da OAB de Sergipe, quando eu era presidente da Comissão de Direito de Trânsito daqui, membro da Comissão do Conselho Federal da OAB, a gente fez uma live juntos, foi a época de pandemia, e nós fizemos uma live falando sobre essa alteração do CTB que tem ocorrido em 2020, né? E essa alteração que entrou em vigor em 2021, ela previa que o condutor ele não ficasse impedido de dirigir as outras categorias. Ou seja, a categoria A e B ele podia conduzir. Eu até comentei com o Júlio, na nossa live, e eu comentei, olha, Júlio, isso é um caso muito novo e que fala sobre suspensão por categoria. Isso não existiu antes. E até o Júlio, ele ficou assim, ele não tinha pensado nisso ainda e ele ficou bastante preocupado, né? E na primeira oportunidade da reforma que ocorreu agora esse ano, eles tiraram isso. Então imagine que você tivesse ainda em vigor o texto anterior
que não tivesse sido modificada, e a gente poderia pensar, eu até escrevi um artigo sobre isso, em suspender por categoria. Ou seja, cara é motorista profissional, isso eu peguei um caso desse em Pernambuco, tá? O cara era motorista profissional e pegou a suspensão da categoria A, porque estava sem capacete. E ele ia perder o emprego dele, ele era carreteiro, e aí eu usei a interpretação de forma inversa. Eu disse ao, ao juiz, né, como uma tese acessória, que se ele poderia ter suspenso sua categoria C, D ou E, né, por uma questão de um requisito lá para a condução dessas categorias, então que também aplicasse essa interpretação teleológica para esses outros casos. E aí o juiz, ele acatou a minha tese principal e essa minha tese acessória, ele não adentrou e não houve necessidade de recorrer nem nada, mas isso foi algo que eu levei para o Tribunal de Pernambuco. Então, lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, a gente chegou a ventilar essa tese e na última alteração, isso me chamou bastante atenção, porque era uma tese realmente acessória que eu tinha estudado e tinha guardado para os meus casos, né? E aí eu, infelizmente, tive essa surpresa e aí eu estou compartilhando com vocês porque agora, se o motorista profissional não tiver com o exame toxicológico em dias, ele vai ter realmente a suspensão da habilitação e não da categoria como a norma estava prevendo antes, né? Então a norma previa antes a suspensão só pelas categorias C, D ou E. E isso era uma inovação para a gente, advogado, né, que tem o conhecimento da hermenêutica, né, que tem o conhecimento, né, um pouquinho da jurisprudência pátria, de aplicar essa interpretação teleológica e trazer, né, quem sabe a gente não trazia uma jurisprudência aí, quem sabe se não existe essa jurisprudência, né, e quem sabe realmente os tribunais, quem sabe outro advogado, né, além de mim, tinha pensado nessa tese aí, tenha conseguido realmente um precedente e quem sabe se os tribunais não sigam, né, esse caminho aí futuramente. E é uma pena que, né, tenham mudado a norma. E foi algo que eu realmente chamei a atenção do professor Júlio. O professor Júlio é muito influente, né? Ele participa de várias discussões, né, lá em cima. Eu digo porque eu conheci, pude realmente enquanto eu estava à frente do Detran de Sergipe, né, na assessoria jurídica e acompanhando, né, assessorando, né, o gabinete da presidência, e eu participei de algumas reuniões com o professor Júlio, inclusive, e a gente discutia essas coisas, ele trazia realmente novidades, né, para a gente lá da capital, da Brasília, né, a capital do nosso país, a capital de Brasília, e a gente foi aprendendo muito. Então, eu vou abrir um pouquinho aí para vocês participarem mais aí da nossa aula e fazer alguns comentários também sobre esse ponto, né? Isso aí é um ponto, tá, gente? Eu quero deixar claro aí para vocês. Vocês podem ver também no nosso livro que a gente traz outro ponto sobre a decadência, né? Desse processo de suspensão. Por quê? Olha só como é interessante. A lei fala de forma concomitante, mas o que é concomitante, né? É o mesmo prazo que você notifica, né, para apresentar a defesa da imposição da penalidade, né, já instala o processo de suspensão, deve ser iniciado ao mesmo tempo, ou a lei iria dizer concomitante, logo em seguida, não, concomitante é junto. Então, e tem uma situação muito interessante aí, porque na, no próprio CTB, ele diz o prazo para expedir a notificação do processo de suspensão. E isso é muito importante. Por quê, professor? Porque a gente sabe que tem que ser instalado de forma concomitante, tudo bem. O sistema, ele abre o processo de forma automática concomitante, tá?
Mas tem um prazo para expedir a notificação, que a lei também trouxe isso. E aí eu vou trazer essa informação porque é algo muito importante, está no nosso e-book. Então, os nossos alunos que leram o nosso e-book, eu peço que releia e veja a parte lá que eu falo das decadências, tá bom? E aí você vai ver lá que tem a decadência tanto para a expedição da notificação do auto de infração, como também tem lá a decadência para instauração, para a expedição da notificação de instalação do processo de suspensão. Então, fiquem ligados, né? Algumas pessoas às vezes falam assim como que se o e-book, né? A maioria dos meus alunos adoram, né, o nosso e-book, e amam o nosso e-book, falam super bem do e-book, altos elogios. E aí um ou outro fala, eu não vi nada demais. E eu fico assim, poxa, ninguém traz isso, ninguém fala isso. Tipo, eu tenho tantos anos, né? Desde 2014 eu iniciei minha experiência na Jade e eu nunca vi ninguém alegar isso. E, poxa, será se isso é algo comum nos outros estados e só os advogados de Sergipe que não manjam, né, dessas teses? E aí eu abordei isso no livro e uma vez um aluno ele disse: não achei nada demais no seu e-book e tal. E aí eu, poxa, mas você já usava essa tese aí? Aí ele, essa é muito boa, essa é muito boa. E aí a gente fica, né, às vezes, percebe que às vezes o aluno ele não leu com tanta atenção, não observou os detalhes. Tipo, só teve um único aluno, de todos os meus alunos que compraram e-book, só teve um único aluno que perguntou para mim assim: professor, eu li seu livro 3 vezes. Aí eu disse, poxa. E ele disse assim: tem uma coisa ali que eu não entendi. Aí e eu disse, pois não, pois bem. Ele, professor, você falou de um recurso para o CONTRAN. E eu nunca vi o recurso para o CONTRAN. Nenhum professor nunca falou desse recurso ao CONTRAN. E aí eu cheguei para ele e disse: é, é interessante, e eu vou lhe dizer isso porque realmente você não vai recorrer de uma multa para o CETRAN, do CETRAN para o CONTRAN. Não existe essa instância, a última é o CETRAN. Mas você pode fazer uma consulta ao CETRAN, você pode fazer um requerimento administrativo ao CETRAN para dirimir um conflito de competência. Isso está na lei, está lá no Código de Trânsito. E quando você aplica um requerimento diretamente a um órgão de última instância, e esse órgão ele indefere o seu pleito, então você vai recorrer a quem? A ele, ao órgão máximo nacional. Aí eu disse, pronto. É nesse caso que você vai aplicar. E isso é muito importante, gente, porque tem muitas multas que versam sobre conflito de competência. E você vai fazer um recurso administrativo, onde você sabe que vai chegar no CETRAN, e às vezes o entendimento do CETRAN ainda pode ser um pouco político e não tão técnico. E aí você tem que fazer um requerimento ao CETRAN, independentemente do recurso administrativo da multa, enquanto corre o recurso administrativo da multa nas primeiras instâncias. E aí você já faz um requerimento administrativo para que seja dirimida a questão do conflito de competência. E aí você vai fazer um novo requerimento para dizer que aquele trecho da rodovia não é mais uma competência estadual, uma competência federal e sim municipal. Isso a gente já abordou, a gente tem até no nosso e-book, né, essa questão do estudo das vias, eu abordei bem isso, né, inclusive falei com alguns colegas, instrutores, sobre as teses que eu trouxe lá, que realmente tinha alguns detalhes, e é importante, porque às vezes você, resolvendo uma questão de conflito de competência,
você vai conseguir elevar, tá, o nível, né, do seu debate lá. E caso o CETRAN ele negue, você pode pedir, encaminhar a cópia do parecer e pedir, né, que o CONTRAN, em última instância, aprecie essa situação, corrija esse erro, né? E isso é algo que nenhum professor, acredito, que tenha abordado antes aí com vocês, mas é importante vocês saberem, porque se você faz um requerimento onde a primeira instância é um órgão de última instância, quem vai revisar? Né? E aí eu trouxe isso no livro, né? É algo que tem minhas digitais, meu DNA, meu RNA tá lá, o meu DNA tá ali, e é isso, são inovações que eu tento trazer para vocês todos os dias.